Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui com os nossos comentários ao CPC de 2015 e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o artigo 82 do CPC, é um artigo que está aí dentro daquele capítulo que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores e ele está aqui dentro de uma seção intitulada das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Nós vamos então enfrentar as disposições deste artigo e dos próximos dentro desse contexto aí em que ele trata das despesas processuais, dos honorários advocatícios e daquelas penalidades que são impostas às partes em razão da litigância de má-fé ou mesmo do cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Então, vamos lá com o artigo 82 para saber do seu texto o que ele disciplina. Vai dizer o seguinte: salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa destacar da disposição desse caput diz respeito à gratuidade da justiça, né? Então, naquelas hipóteses em que a parte requer a gratuidade e o juiz defere esse pedido, ela não fica obrigada, então, a custear as despesas do processo, né? Justamente porque ela é beneficiária da justiça gratuita em razão de não ter condições de suportar o pagamento desses encargos sem prejuízo do próprio sustento. E aí, inclusive por previsão constitucional, né, lhe é dado esse benefício da gratuidade dos serviços prestados pelo Poder Judiciário, justamente para que mesmo aquelas pessoas que não tenham condições financeiras possam acessar o Poder Judiciário e fazer eventualmente valer os seus direitos materiais. Agora, nesse caso aqui, né, excetuadas essas hipóteses, aquelas partes a quem não tenha sido deferido esse benefício da justiça gratuita devem, então, fazer o pagamento das custas processuais. E quando eu digo devem, eu estou falando num dever estrito mesmo, né? Não se trata aqui de ônus processual, para lembrar aquela distinção entre ônus e dever, né? O ônus é uma faculdade seguida de uma consequência. Aqui não, quando a gente fala de custas processuais, né, de despesas processuais, nós estamos tratando de dever efetivamente, porque ainda que a parte não faça o pagamento das custas, por exemplo, né, o processo pode até seguir em alguns casos e ao final o que vai acontecer é que esse valor que ela deveria pagar e não pagou, em razão desse inadimplemento, justamente vai constituir um título executivo judicial e poderá ser devidamente executado, né? Então é importante, o artigo 515, inciso 5 do CPC estabelece lá o rol dos títulos executivos judiciais e faz referência nesse inciso às custas e emolumentos, né, que tenham sido fixados pelo juiz no decorrer do processo e que não tenham sido efetivamente quitados pela parte a quem incumbia a quitação. Então, nesse caso, é possível um cumprimento de sentença contra essa pessoa, contra essa parte, a fim de que ela seja, então, compelida ao pagamento daquelas despesas processuais que ela deixou de adimplir. Por isso é que não se fala em ônus de pagar, e sim de dever de pagar nesse caso. Pois bem, vamos adiante. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Então aqui nós temos uma regra específica dirigida ao autor. Então a regra geral, né, o autor vai suportar, se ele não for beneficiário da justiça gratuita, ele vai suportar as despesas relativas aos atos que ele tenha requerido. Agora, aqueles atos que o juiz tenha determinado a realização de ofício, né, e que tenham gerado despesas processuais, quem deve suportar nesse caso é o autor, né? Eventualmente, o juiz determina a realização, e é possível que ele o faça, determina a realização de uma prova de ofício,
né? Quer dizer, espontaneamente, sem ser provocado. Imaginemos que ele determine, então, a realização de uma prova pericial. Os custos dessa prova, a princípio, serão arcados pelo autor nos termos desse parágrafo primeiro aqui. Aí você vai pensar assim, poxa, mas o autor não requereu a produção dessa prova. Pois é, ele não requereu, mas foi ele que propôs a ação, foi ele que deu causa àquele processo, né? Ele que provocou o Poder Judiciário nessa hipótese. E é em razão disso essa regra do parágrafo primeiro aqui, no sentido de que nessas hipóteses o autor deve suportar o pagamento das custas processuais. Ou naqueles casos, né, em que o Ministério Público tenha requerido quando a sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. E aqui é importante frisar isso. Aqueles atos que gerem despesa processual e que forem requeridos pelo Ministério Público quando ele atua no processo como fiscal da ordem jurídica, tá? Como custos legis, porque naquelas hipóteses em que o Ministério Público atua como parte no processo, quer dizer, naquelas hipóteses em que ele propõe a ação, o Ministério Público, aí as custas processuais não serão cobradas porque justamente se trata de órgão público. Ok? Então é bem importante separar essas duas situações. Não se trata das hipóteses em que o Ministério Público atua como parte, e sim das hipóteses em que ele atua como fiscal da ordem jurídica. Ok? E por fim, o parágrafo 2º vai tratar da sentença que condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. É interessante aqui, né, porque no início do dispositivo, no caput e no parágrafo 1º, ele trata dos deveres, né, de cada uma das partes de fazerem o recolhimento das despesas dos atos que tenham requerido. Ok. Agora, ao final do processo, estabelecida aí a decisão a respeito do mérito da causa ou a extinção do processo sem análise do mérito, seja por qual motivo for, haverá uma parte sucumbente ou mais de uma parte sucumbente. E aí é justamente essa parte que sucumbiu, essa parte que foi vencida no processo, é que suportará as despesas que a outra parte, quer dizer, a parte vencedora, antecipou. Então, se o autor propõe uma ação, por exemplo, e pede a produção de prova pericial, ele vai ter que antecipar os honorários do perito, ele vai ter que pagar os honorários do perito. Agora, se chegar ao final do processo e o juiz entender que o réu, de fato, deve ser condenado, o juiz vai condenar ele a cumprir a obrigação que o autor tenha alegado com relação ao réu, e mais do que isso, vai condenar o réu a ressarcir as despesas processuais que o autor teve ao longo daquele processo, porque o réu foi o vencido, sucumbente, né? E o autor foi o vencedor. Ok? Essas então são as disposições do artigo 82. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu te recomendo conhecer o meu CPC comentado. Lá no site da editora Juruá, você pode adquirir o seu código impresso em livro, em formato de livro. Agora, se você preferir, você pode adquirir uma assinatura no Juruá Docs, porque todo o conteúdo do código e muito mais estão disponíveis para você aí na plataforma Juruá Docs. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode entrar lá e conhecer. Além do código comentado, tem outras leis comentadas também, e lá você vai encontrar comentários meus a respeito da lei, além de uma seleção de decisões dos principais tribunais do país, divididos, né, em cada um dos artigos, e notas de doutrina, ou seja, você vai ter aí um arsenal para conseguir ter uma compreensão completa das disposições do CPC de 2015. Então, se você se interessou sobre isso, procura lá no Juruá Docs e vai ser um prazer contar contigo por lá. Nos vemos na próxima aula. Até mais!